Cuidar da criança interior pode ser uma ferramenta poderosa para aprender a se amar. Assista este vídeo até o final e saiba como. Meu nome é Eliuse Silva, sou mentora, terapeuta e ajudo pessoas a terem mais clareza sobre suas dores emocionais e a construírem caminhos de autorrealização. Vem comigo! O trabalho de atenção e cura da criança interna normalmente é considerado como sendo uma prática da psicologia, uma prática psicológica. Porém, ele é muito mais profundo do que isso, porque envolve um trabalho espiritual, é toda uma caminhada espiritual. E vamos entender isso a partir de duas perspectivas, que de alguma forma elas se contradizem. Tem algumas pessoas, e a gente tem visto isso assim, um número cada vez mais crescente, de pessoas que estão vivenciando o chamado despertar espiritual. O que é isso? Elas já estão deixando de ressoar com coisas que antes elas ressoavam. Então elas já não ressoam, por exemplo, com tudo que tem sido projetado no consciente e inconsciente mundial a partir da mídia, de igrejas, de governos. Essa coisa densa que tem sido projetada, elas já começam a rejeitar isso aí. Também já não ressoam muito com certos estilos de vida que antes eram comuns para elas, relacionados a parentes, a amigos, coisas que antes estava ok, mas que agora já, peraí, vamos questionar isso aí. O próprio sistema espiritual delas, o sistema de crenças religiosos, ela já começa, o que antes era sólido, ela já começa a se posicionar de uma forma a questionar. Então ela entra numa fase que diríamos que é a fase dos questionamentos, do não ressoar com uma série de coisas que antes eram comuns, que eram tidas como normais e que eram aceitas, mas que agora já não faz muito bem. Ela traz isso, esse questionamento, ela vive esse ruir dos sistemas de crenças. Por outro lado, ela ainda ressoa com esses sistemas de crenças a partir do momento que ela se vê com certa depreciação, entra num senso de crítica, de autocrítica muito forte, de achar que está cometendo muitos erros, que cometeu muitos erros, que é um fracasso, que não está caminhando bem e vivencia em certos desânimos. É bem sintoma mesmo do processo do despertar, ao mesmo tempo que rejeita algumas coisas, ainda briga com um passado que ela vem trazendo, que ela entende como sendo um passado de erros, um passado de pecados e como se ela não fosse merecedora de ser amada. Então ela vive essa dualidade, essas ilusões da dualidade. Ela ainda rejeita o passado, mas ao mesmo tempo fica olhando para esse passado, presa no passado, achando que vem trazendo uma carga muito pesada de erros e que não é merecedora de ser amada. Pode ser o seu caso, e aí eu diria que você está no bom caminho, porque você está no caminho do despertar. Mas a gente precisa ter clareza em relação a uma coisa. O que é que a gente está fazendo na Terra? O que é que a gente está vivenciando na Terra? Nós estamos aqui exatamente para viver fases da alma, sair de uma alma mais inocente para uma alma consciente. Passa pela fase da alma amadurecida para chegar numa alma consciente. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente está vivenciando tudo o que vivencia para lembrar quem realmente nós somos, para a gente trazer à tona essa nossa divindade que está adormecida, que está esquecida. Então a gente vive com esse senso de eu não sou merecedor, porque a gente está preso na ilusão da dualidade, das facetas da dualidade, que é o que a gente está imerso agora, e esquece que estamos nessa caminhada de aprendizados. E qual é essa caminhada? É de aprender a partir do interno, não a partir do externo. Então a gente vai caminhando, vida após vida, aprendendo a olhar para dentro, para encontrar as respostas dentro, para resgatar esse elemento que está aqui dentro e que está adormecido. Então é tempo de nos acolhermos, de nós lembrarmos que toda experiência que a gente vivenciou no passado e até mesmo no presente é a partir da consciência que nós alcançamos, da consciência que nós desenvolvemos. Não dá para querer esperar que a gente tenha uma determinada postura se não estamos amadurecidos ainda para aquilo ali. O grande exercício é esse amadurecimento. É interessante que
tem gente que reconhece que existe um eu dentro, ou que existe um divino dentro de si, que Deus é interno, mas processa a sua parte humana como se fosse separado de Deus. Então há uma certa contradição. É preciso a gente amar, sim, esse divino que nós trazemos, mas também esse lado que ainda é o lado aprendiz. O eu inferior, digamos assim, o eu humano, o eu carne ou o eu ego, ele não é para ser eliminado. Muitas pessoas que iniciam nesse processo de despertar espiritual e começam os estudos, então tem o ego e tem o eu divino. Então eu estou caminhando para o eu divino, preciso eliminar o ego. Não é isso. O ego, ele amadurece com você. Ele caminha junto. Você é esse ego. Esse eu inferior, ele vem para viver as experiências. Nós estamos aqui sendo o nosso eu superior em carne. O nosso eu carne, o nosso eu corpo físico, o nosso eu matéria, o nosso eu ego é o nosso eu superior que se propôs a viver essa experiência, a passar pelos processos da vida humana, a enfrentar esses desafios para amadurecer. Então não é para ser eliminado, ele é para ser vivenciado, é para ser amadurecido. Essa é a caminhada. Então o X da questão, a grande chave, é essa jornada espiritual que a gente está vivenciando. Estar aqui, vivenciando tudo que a gente vivencia, com os nossos medos, os nossos fracassos, vamos dizer assim, os nossos erros, os nossos pecados, faz parte da nossa jornada espiritual para ir ao encontro do nosso eu superior. Então essa é a grande chave, fazer essa comunhão, essa reunião da nossa criança interna, que é esse ser que está aprendendo, que está despertando, que está acordando, é fazer essa comunhão da criança interna com o nosso eu superior. Esse é o processo todo que a gente está vivenciando. Entendendo melhor o que é a criança interna ou criança interior, depende da expressão, na realidade é um termo, é uma expressão para se referir a uma energia que vai se acumulando, vai passando vida após vida, vai se acumulando, vai se ampliando de vida após vida nossa, que ainda do nosso estado mais imaturo, mais inocente, a nossa individualidade no estado mais inocente. Essa é a criança interior. A questão é que essa criança também vem carregando feridas, vem carregando as mágoas, o modo de enfrentamento com a vida. Por ser ainda imatura, ela não sabe lidar com os desafios da vida. E como não sabe lidar com os desafios da vida, isso a faz sofrer. E a fazendo sofrer, ela vai carregando essa memória. Então tem pessoas que lidam com as questões da vida, a maioria dos adultos talvez, ainda estão com esse estado de consciência. Elas lidam com os desafios da vida ainda nessa consciência infantil. Elas não sabem lidar com as situações mais desafiadoras. Então é preciso fazer o quê? Se libertar disso para permitir que essa criança amadureça. E ao permitir que essa criança amadureça, você está curando essa criança e aprendendo a se amar. E aqui então, para você vivenciar isso melhor ou ajudar pessoas que estão nessa fase aí, eu trago 4 passos fundamentais. Primeiro, abra seu coração e reconheça esse eu carne, esse eu ego, como o grande aprendiz. Aceite-o que ele está em fase de aprendizado. Segundo, observe seus diálogos internos para perceber o estado de sua criança interior. Por exemplo, frequentemente você fica bravo, irritadiço, com medo, se sente vítima. Essas reações mais tidas como infantis. Qual é o seu sistema de crenças? Como é que você pensa? Como é que você sente? Então, quando você começa a reconhecer isso é o reflexo da sua criança é o reflexo disso aí. Então, entendendo isso, você vai entender o estado da sua criança. Terceiro, tendo essa clareza, fale gentilmente com essa sua parte criança, com essa sua parte infantil. Diga que ama, diga que vai proteger, que vai orientar e, sobretudo, que vai reconhecê-la. Toda criança espera o seu reconhecimento, então sua parte criança também espera. E aceite que ela vai
Está oferecendo o melhor que ela tem, ela está fazendo o melhor, como toda criança, está fazendo o melhor que sabe para agradar, para se desenvolver. Então seja gentil consigo mesmo, olhe para essa parte com gentileza e acolha. Por fim, neste quarto passo, esteja em vigilância constante. Pare aquele diálogo interno de autocrítica, de autodepreciação, de autojulgamento e se acolha e se ame. Se permita, viva esse amor. Se você chegou até aqui é porque o conteúdo que eu trouxe fez algum sentido para você. O bacana é que semanalmente tem conteúdo novo aqui no canal que vai te ajudar no seu despertar espiritual, no seu autodesenvolvimento, nesse encontro consigo mesmo de amor, de paixão por si. Então eu trago conteúdos práticos, conteúdos teóricos e a gente vai caminhando juntos nessa busca interna, né? Então se você não se inscreveu ainda, recomendo que se inscreva, clicando no botãozinho, aciona o sininho para não perder quando entrar o vídeo novo aí semanal e estou te aguardando no próximo vídeo. Um abraço afetuoso e até lá!